Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do Conselho da Justiça Federal, apresenta o Notas Técnicas em podcast. Neste episódio, você irá conferir a nota técnica número 50 de 2024, apresentada pela relatora desembargadora federal Thaís Schilling Ferraz. Hoje nós aprovamos no Centro Nacional de Inteligência aqui da Justiça Federal uma nota técnica que ratifica uma nota que havia sido elaborada e apresentada para toda a magistratura do Rio Grande do Sul e também dos demais estados em função do desastre climático que aconteceu no Rio Grande do Sul, especialmente no mês de maio desse ano. Foi feita uma nota técnica pela Rede de Inteligência e Inovação da 4ª Região, que é formada pelos centros de inteligência das 3 seções judiciárias, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e pelos laboratórios de inovação também das seções e do tribunal, com o objetivo de compartilhar informações sobre as possibilidades de litigiosidade que viriam em decorrência do desastre climático. Foi uma nota técnica elaborada no auge da crise. Ela é datada do dia 16 de maio desse ano e ela teve por objetivo buscar informações junto a colegas de outras regiões que já haviam se deparado com situações de desastre ambiental e com o tipo de litigiosidade que poderia decorrer desse desastre, para o levantamento de informações e compartilhamento com os colegas. Então, que tipo de processo poderia chegar para que nós pudéssemos, de alguma forma, estar um pouco mais preparados para tratar dessa litigiosidade, considerando que nós estaríamos diante de um cenário de muita complexidade e que uma atuação, às vezes linear, a partir de visões fragmentadas que muitas vezes chegam nos processos, para que as questões sejam examinadas pelos magistrados, para que isso eventualmente não levasse a soluções eventualmente apressadas ou que pudessem de alguma maneira tornar o cenário ainda mais complexo do que estava. E nisso então buscamos especialmente informações junto a Minas Gerais, em função do que aconteceu com as barragens em Minas Gerais, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, elencamos o tipo de processo que poderia surgir, as características dessa litigiosidade, os riscos de ações coletivas que poderiam vir de maneira contraditória, às vezes ações sobrepostas, de que maneira nós poderíamos tratar desse tipo de litigiosidade, evitando conflito de competência entre a magistratura federal, estadual, a magistratura do trabalho, identificando os tipos de danos que eventualmente poderiam vir a ser requeridos e a importância de se dar um tratamento mais estrutural para essas demandas, e ao lado, então, da identificação das espécies de litígio que possivelmente poderiam surgir, nós também elencamos algumas estratégias de atuação a partir do aprendizado que já havia acontecido nessa experiência anterior em Minas Gerais, que não foi uma coisa só, nós tivemos 2 desastres, né? Tivemos Mariana, tivemos Brumadinho, e muita litigiosidade, muito aprendizado, muitas coisas que num primeiro momento pareciam que eram soluções adequadas, depois se revelaram não tão adequadas, então era possível nós compartilharmos essa aprendizagem para não cometermos eventualmente erros de maneira desnecessária. E a partir disso, então, foram feitas algumas proposições, inclusive para o próprio Tribunal da 4ª Região, para que houvesse um monitoramento dessa litigiosidade, para que eventualmente fossem desenvolvidas estratégias para o tratamento específico de determinados focos de litigiosidade. Tivemos também muito apoio naquela época do Conselho Nacional de Justiça, dos demais tribunais. Muitas coisas aconteceram em função até dos desdobramentos que vieram dessa nota e também por iniciativas variadas. Nós entendemos que era relevante, aqui no Centro Nacional de Inteligência, dar a conhecer essa nota técnica para todos os demais colegas no Poder Judiciário da Justiça Federal e também, eventualmente, para a Justiça Estadual, para a Justiça do Trabalho, porque o tipo de informação que nós conseguimos reunir ali talvez seja interessante não apenas para situações exatamente como aquelas que vivenciamos no Rio Grande do Sul, como também em outras situações de desastre. E a partir desse aprendizado, a ideia que foi proposta e foi acolhida hoje é de se construir um protocolo de atuação para o Poder Judiciário em casos de grandes desastres. E a partir dessa aprovação, então, a ideia é termos um grupo de trabalho que vai se dedicar a buscar referências em tudo que nós já temos de aprendizado, não apenas em relação àquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas em outros muitos tipos de desastres que já tivemos e que geraram muita judicialização,
como, por exemplo, contaminação por Césio 137 em Goiás, as situações de vazamento de óleo no Rio de Janeiro, os incêndios que nós já tivemos, deslizamentos de terras em vários lugares, enfim, tudo isso gera um tipo de litigiosidade extremamente complexa e que exige do Poder Judiciário uma postura muito cuidadosa, inclusive muitas vezes uma postura de autocontenção, uma postura de deferência às lideranças locais nesses momentos de crise, para que a gente possa ajudar e não tornar aquilo ainda mais delicado, eventualmente ainda mais complexo. Então, hoje aprovamos a criação de um protocolo. Esse protocolo vai ser elaborado por um grupo de juízes, servidores, enfim. Vamos buscar subsídios em vários lugares. Vamos compartilhar também essa nota técnica com universidades, com a própria Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, para que eventuais estudos e pesquisas feitos a respeito dessa litigiosidade decorrente do desastre possa ser compartilhado, tudo isso possa ser compartilhado com o Centro Nacional, justamente com o objetivo de nós termos esse protocolo, que nunca vai ser um documento pronto, sempre vai ser algo que nós vamos estar melhorando, adaptando diante das necessidades. E junto com isso tivemos também a notícia do ministro Salomão de que teremos uma jornada do SEGE especificamente sobre a atuação em casos de grandes desastres, né? Vai ser uma jornada especificamente sobre as questões relacionadas a grandes desastres, o que para nós vai ser um momento de grande oportunidade de aprendizado, de coleta, de muitas perspectivas, porque as jornadas trazem toda a comunidade científica, não apenas a comunidade jurídica, para pensar sobre os problemas que elas se dedicam a tratar. Então foi isso, essa é a proposta da nota técnica que foi aprovada hoje, foi nacionalizada pelo Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. Você acabou de ouvir o Notas Técnicas em Podcast, o projeto pioneiro que deu voz aos trabalhos desenvolvidos pelo Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. Todos os episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify do Conselho da Justiça Federal. Confira!